Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da DVB do Paraná. E hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental: gestão de pessoas e saúde mental. E é um tema que todos nós temos interesse, seja de qual área vamos falar. E tenho a honra de receber aqui comigo hoje a Patrícia Tourinho, que é CHRO da Olist, essa gigante que oferece soluções para marketplaces. Patrícia, obrigado pela presença. Prazer é todo meu de estar aqui. Muito feliz com o convite. A gente vai falar muito ainda sobre isso. E também aqui comigo os meus colegas de NFT, a Gisele Suardi, que é palestrante, escritora e apresentadora e também diretora do Instituto Suardi. Obrigado, Gi. Tô muito feliz de estar aqui e compartilhar conhecimento, aprender. Hoje vai ser uma aula, hein, gente? Com certeza. E o Diego Godoy, Headhunter da Muda e Top Voice do LinkedIn. Diego, obrigado. Valeu. Você tem voz de radialista mesmo, Felipe. Mas hoje a gente tá no podcast, não na rádio. Hoje, apresentador de podcast. Valeu, gente. Então a gente vai falar muito sobre pessoas. E a primeira pergunta que eu faço é para você, Patrícia, com relação a gente, né? A gente falava, inclusive, antes, né, aqui fora do ar. A gente gravou aqui e quem tá acompanhando essa série de podcasts viu que a gente falou sobre planejamento estratégico, a gente falou sobre produtos digitais, a gente falou sobre ESG e todos convergem para onde? Pessoas. Conta pra gente por que esse desafio de todas as áreas e principalmente nos dias de hoje. Olha, eu acho que gente é o abracadabra de qualquer negócio. Eu acho que não existe plano de negócio bom o suficiente para parar de pé sem uma população forte para trabalhar por aquele projeto. E tem N coisas que tornam isso mais desafiador. Desde o crescimento da tecnologia até como a nova geração encara trabalho, o fato de que a gente talvez ainda não tenha evoluído tanto no que a gente propõe, né, de modelo, e até como a gente tem gente formada e em que essas pessoas são formadas e têm experiências, né? O mercado ele vem mudando de uma velocidade tão rápida, que hoje já não diz mais muito o que você trabalhou ou o que você fez de faculdade, por exemplo. Você pode ir mudando de escolha durante toda a sua carreira. E aí você localizar essas pessoas e fazer caber o que a companhia precisa com o que ela está querendo, o que ela está buscando, é um desafio para todo mundo. E para matar, você ainda tem cultura, que é como essas companhias querem trabalhar e como as pessoas querem trabalhar. Isso também precisa encaixar. Então, assim, desafio não falta. E hoje tem uma necessidade, vamos dizer assim, de um crescimento rápido por parte das empresas, né? Como é que a gente encaixa isso justamente nessa cultura organizacional? Você sabe que mais do que a velocidade de crescimento, tem uma velocidade de mudança de qualquer forma, né? Então, como tudo muda muito rápido, o jeito que a companhia entrega também muda muito rápido. E nem todo mundo está disposto a viver isso na velocidade necessária, que é o que eu tenho trazido, que hoje a gente saiu um pouco do ambiente de excessiva resiliência para um ambiente de excessiva adaptabilidade. Você precisa mudar junto e você não vai voltar atrás. O que você deixou para trás não vai acontecer de novo. O que eu tenho entendido que é peça-chave para que a companhia e o colaborador se encontrem é a comunicação limpa e clara de como é que o jogo funciona. Quanto mais você deixar claro o que é que você espera que essa pessoa faça, mais fácil dela fazer um acordo, né, com você de então tá bom, pra mim funciona. E a partir daí você conta com a maturidade das pessoas e segue o jogo. Legal você falar de comunicação. A gente tem aqui inclusive especialista, né, a Gisele, que é apresentadora e também trabalha muito, né, faz palestra, então tem muito contato com o público, com as pessoas. Gi, nessa tua carreira, o que você identifica ali mais assim dessa dificuldade hoje das pessoas e principalmente nessa mudança, né? Não só geracional, que a gente já vai entrar nesse ponto, mas também nesse mundo hoje em que além da velocidade tem novas tecnologias, tem inteligências artificiais chegando. Então, como é que você vê tudo isso? Eu acho que o ponto principal é a autoconfiança. Porque independente do cargo que a pessoa esteja, seja um líder ou seja um liderado, independente se ele esteja até num subemprego, se ele consegue se colocar de uma forma onde você fale menos, mas fale assertivamente, consegue ter mais resultados. E quando a gente vem buscando pesquisas, né, que comprovam que a maioria das empresas, e até depois a gente pode debater isso aqui, a maioria das empresas contratam muitos colaboradores pela parte técnica. Só que muitas vezes a maioria das demissões acontecem pela parte de
falta de comunicação. Então, por que falta de comunicação? Vem da clareza do que eu quero, do que eu busco dentro daquele posto de trabalho, como a Patrícia trouxe, mas muitas vezes, na correria do dia a dia, as conversas ficam muito menores e menos conectadas. E por isso as pessoas acabam perdendo grandes cargos. Então, dentro das instituições, quando as pessoas, né, as empresas me convidam para ir falar sobre comunicação assertiva, quando a gente para pensar, na verdade é só você falar claramente o que você tem que falar sem precisar ficar enchendo linguiça. E quando a gente consegue fazer isso, você consegue correr uma informação independente do cargo e de quantas pessoas precisam passar, mas é a mesma informação que está aqui nesse cargo, que está nesse cargo e está com aquele, assim por diante. E ainda bem que isso pode ser treinado, né? É verdade. A comunicação é treinável, graças a Deus. Diego, a Gisele trouxe um ponto importante aí, né, do recrutamento também, né? A empresa saber exatamente o que precisa, qual perfil procura, e a pessoa também saber se encaixa na cultura da empresa e o que a empresa precisa. Então, eu acho que isso é um cenário muito bonito, né? Muito legal, quando ele está bem estruturado. A Paty sabe. Quase nunca. A Paty já foi. A Paty já teve do meu lado aqui, que é o recrutador. E eu te diria que 70% das empresas no Brasil não tem isso. 70%? Porque é o número das pequenas e médias no Brasil, que é o que move a economia brasileira, né? Claro. Você pega ali o cara que tem ou a mulher que tem uma empresa que no Brasil é considerado pequeno, o cara que fatura 100 milhões por ano, imagina. Então, o cara que fatura 100 milhões por ano, ele tem uma empresa que é ele, às vezes ele o filho, ele a filha, ele a esposa, ou ele sozinho, ou ele um segundo executivo, uma segunda executiva. E o negócio funciona do jeito que começou. Então não tem, eu quero um gerente comercial que pense como eu penso. O cara nem pensa, ele nem sabe do que é isso, né? O que é cultura. Então o nosso desafio, principalmente no nosso negócio, é chegar numa empresa e entender exatamente o que essa pessoa que está no comando desse negócio está pensando e aí traduzir isso numa demanda, né? Então, e muitas vezes a gente vai numa reunião, isso acontece com bastante frequência, na verdade, em que a pessoa chega e diz assim, eu quero contratar, vou usar o exemplo do gerente comercial. Eu quero contratar um gerente comercial para vender mais em Santa Catarina, por exemplo. Você chega lá e depois de 1 hora de conversa, você sai de lá com uma vaga de desenvolvimento de produto. Não tem nada a ver com gerente comercial. Por quê? Porque aí você investiga qual é o problema que fez o cara me chamar lá. Aí você começa a entrar no detalhe, você fala, não, mas então se você vender mais, na verdade você vai aumentar teu problema, você não vai diminuir. Porque o teu problema não está em venda, o teu problema está em mix de produto. É verdade, eu tenho muito produto. E por que você tem muito produto? Porque a gente foi lançando para atender as demandas dos clientes. Tá, e por que você foi lançando? Porque era o jeito que a gente sabia fazer. Então você tem que, na verdade, rever o teu mix de produto. Então, na verdade, a gente precisa trazer alguém para olhar o mix de produto. Sim. Então, aí, depois disso tudo, você ainda tem que entender como o cara pensa, qual é a cultura da empresa, se é agressiva, se não é, se é uma decisão que é tomada por consenso, se não é, se é um cara... Isso é ultra complexo, né? Então, e o tempo que vai resolver isso, que vai fazer com que isso dê certo ou dê errado, né? Então, tem a ver com comunicação muito, tem a ver com o que a Paty falou vou chamar a Patrícia de Paty, né? Porque eu tenho intimidade com ela. E tem a ver com isso que a gente está falando aqui, da complexidade que é gerir um negócio, né? Que você falou, tudo termina em pessoas. Porque se você não tivesse a engrenagem funcionando bem, que é movida pelo... Né? Eu não sei quem ouviu um tempo atrás, eu vi alguém falar... o Carlos Brito, que foi presidente da Ambev Mundial. Ele falou que as pessoas falam assim, a empresa tal coisa, a empresa precisa, como se existisse uma sala escura que tivesse um bicho lá dentro chamado empresa. Não, a empresa, cara, somos nós, entendeu? Se a gente parar, para a empresa. Salvo, sei lá, negócio ultra automatizado, mas mesmo assim, se o presidente parar disso, o operador dessa máquina automatizada... Uma hora vai parar, né? Uma hora ela vai parar. Então é bem complexo, sabe? Mas a gente olhar esse copo meio cheio e entender que a partir dessa complexidade... Sim, né, tem solução. Tem 30% que já está nesse bom caminho... A gente vê com bons olhos o mercado hoje. Eu acho que os 70 que não estão nesse caminho também são bons. Não são ruins. É exatamente meu ponto. São também é oportunidade. Também tem muita gente mais disposta a estar num ambiente com menos estrutura do que alguém que quer um negócio completamente já desenhado. Exatamente. O cara quer ter
a oportunidade de pegar o telefone e ligar para o dono. Eu tenho cliente que tem 70 anos de... A empresa tem 70 anos. A empresa é uma joia, fatura super bem, governança. Mas, cara, você quer falar com quem toma decisão, você liga para o presidente. Tem RH. Mas o RH decide junto com o presidente. E a empresa tem 300 funcionários. E assim, 70 anos, já deu tempo de fazer governança, de ter... Não, o cara toma decisão de contratação de vendedor. Por quê? Porque ele quer olhar na cara do cara e falar: cara, se você precisar de alguma coisa, liga para mim. Se você tiver no cliente e tiver com dúvida de dar desconto, você liga para mim. Tem vendedor que adora isso, não sabe trabalhar diferente. O cara quer ter isso, entendeu? Agora, se ele tiver uma planilha dizendo: daqui até aqui você dá... O cara não se adapta. Não funciona. Paty, e como é que a gente faz para o gestor? A gente está falando aqui com vários gestores, né? O gestor tem que definir o que ele quer, qual é o modelo da empresa que vai desenvolver ou vai performar melhor, inclusive, né, com suas equipes, seus times. O gestor agora, ouvindo a gente, está com várias dúvidas e tem várias dores. Quais são as sugestões, as dicas que você pode trazer ali para o gestor tomar uma decisão com relação a isso, a cultura organizacional e principalmente essa estrutura da empresa, né? Se vai ser mais transparente, aberta, ou se vai ser mais automatizada, com processos, com caixinhas, né, no organograma. Dicas. Olha, tem o ideal e tem o que acontece, né? Idealmente... Vamos pro ideal primeiro. Idealmente, é muito interessante você conseguir fazer o fluxo de atividades que aquela área tem, entender o que exatamente precisa ser feito e como precisa ser feito, para só depois pensar em quais são as caixas, né, as posições em que você vai colocar pessoas. Porque senão você começa a colocar muita gente só para fazer um negócio que você achou que devia fazer, e quando você vê tem um monte de atividade sobreposta, o que também é um problema. É um problema grande, né? Porque você sempre tem um super eficiente e alguém fazendo muito menos. Então, isso também é problemático para a companhia. Mas o Diego trouxe um ponto super razoável, que é... Na maior parte dos casos, essa estrutura ela não está pronta. E mais do que isso, na maior parte dos casos, os gestores não estão treinados ou desenvolvidos para conseguir fazer essas escolhas, né? Eu costumo dizer que a gente promove uma pessoa, taca lá um crachá no peito dela, fala gestor agora, e deixa a pessoa rodar, pobre alma, sabe? Parabéns, você foi promovido. Parabéns, E aí o time olha para essa pessoa e começa a entender como se essa pessoa tivesse todas as respostas e essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Isso é muito menos raro do que devia. Acontece bastante. E aí as pessoas acham que o novo líder mudou. Ele mudou. Ele está me tratando diferente. Às vezes muda. Porque o cara também não tem autoconhecimento. Ele fala: agora eu sou gestor, eu tenho todas as respostas. Magicamente, do dia pra noite, ele assim. Uma alma desceu nele, ele... Pronto. Isso ela não é. Instalou, né? A gente conhece, eu e a Paty, a gente conhece alguns assim. E, cara, dá errado. Não tem como dar certo isso. Não tem. É impossível dar certo. Uma das coisas que você falou da questão de se tornar líder ou se tornar... Me tornei gestor, né? Me tornei gestora. Por onde começar? A primeira coisa é entender que não é só porque você está em outro cargo que você tem que vestir a armadura de sei falar para todos, sei comunicar para todo mundo. E agora, puxando mais ainda para a comunicação, a gente também tem que entender que, independente do cargo que você esteja, se está num cargo de liderança, você precisa entender que você também é frágil e mostrar essa fragilidade. Não mostrar o tempo todo, mas o que é mostrar a fragilidade? É você começar a fazer perguntas, porque às vezes, é óbvio, né? Às vezes, mas na maioria das vezes, as pessoas querem ter todas as respostas, porque quem está abaixo quer escutar a resposta de quem está liderando. Só que essa resposta pode ser construída quando o líder entende que ele sabe fazer perguntas. E aí vem para a questão de ir potencializando cada vez mais. E essa é a pergunta que eu queria também perguntar aqui, perguntar para a Patrícia com relação a isso. Porque às vezes, numa transição de carreira, numa mudança rápida de cargo, as pessoas não estão tão preparadas. Mas elas assumem, como você falou, coloca o crachá. E como conseguir ir comunicando, passando à frente a informação, às vezes nem sabendo direito passar essa informação. Seja formular um discurso ou assim por diante. Você sabe que a primeira coisa que eu falo é que tem que separar o que é gestão do que é liderança, sabe? Quando te dão uma cadeira de gestor, não é automático que você vira líder. Felizmente, para o RH seria muito legal, mas não acontece assim. E aí, eu sempre peço para que essas pessoas, né, que assumem esses cargos, primeiro entendam o que é fazer gestão. Cara, o que é a liturgia da gestão? O que você tem que fazer?
Né? Então, a gente está falando de férias, está falando de análise de desempenho, está falando de feedback, está falando de aprender a comunicar, está aprendendo ao que é que pode ser comunicado e o que não pode. Porque a partir do momento que você vira gestor, você também tem acesso a uma série de informações que você não vai passar, que você tem que ficar para você. E tem coisas que você tem que passar imediatamente. Até a pessoa aprender isso, é sangue, suor e lágrima. Porque ela se bate... ela se afasta do time ou se aproxima demais, tenta criar relações, né, como se ela fosse amigo e não gestor, então quer se apoiar na relação pessoal e não na técnica. Acontece muita coisa, né? Então, eu acredito muito que o começo da comunicação saudável, dentro dessa relação de gestor, né, colaborador, líder e liderado, acontece quando esse papel do gestor e do líder dá uma separada. Porque aí o gestor consegue entender o que ele precisa comunicar, qual o papel dele naquela relação, quando é que ele cobra, que tipo de acordo ele faz. Então, toda vez que eu começo a enfrentar, né, digo hoje, por exemplo, no meu trabalho, alguma dificuldade com algum gestor que está enfrentando ali, está suando com o time, a primeira coisa que eu faço é tira essa pessoa de lá e conversa para ajudar ela a entender o que papel ela está deixando de fazer, né? Não dá para ser sempre inspiracional, como também não dá para ser sempre duro. Você tem que entender diante de quem você está falando, se comunicando, né? E é um desafio muito maior do que parece. Muito maior. Porque o Diego fala um negócio que eu gosto muito, que ele fala que o gestor, né, o líder humano é gente, né? Então ele tem dia bom, tem dia ruim, né? Ele tem fome, frio, normal, né? Sim. Uhum. Então, quando você se afasta dessas características que são tão naturais e se coloca num papel de superpoderoso ou de herói, é o começo da catástrofe. Uhum. Porque você perde completamente teu vínculo com o time e começa a ficar completamente incapaz de direcionar ou de fazer aquilo funcionar da maneira adequada. Mas também não é um medo da vulnerabilidade? Profundo medo da vulnerabilidade. Eu acho que existe um medo... Vou corrigir minha frase. Alguns gestores acreditam que o valor deles está em trazer resposta. Então, eles acham que se eu pergunto, ele tem que me responder. E esse é o último, porque tem o Google, né, gente, para isso. Posso falar Google? Tem lá, você joga lá na internet, a resposta vem, né? Não precisamos disso. A gente tem uma série de ferramentas, inclusive maravilhosas. Hoje em dia que você bota lá, você conversa, a resposta vem. Você consegue programar, assim. Exatamente. A resposta do que é valor para o gestor é o que ele agrega a partir do momento que ele consegue trabalhar através de pessoas. Isso é muito mais subjetivo do que ter resposta, né? Quando o gestor ele entende que isso faz dele valioso, acabou o problema. Porque aí ele entende que ele pode perguntar, ele entende que ele pode jogar o assunto para frente, ele entende que ele pode falar, eu não tenho a menor ideia, mas eu volto daqui 10 minutos. Ele entende que ele pode fazer isso, né? E não tem problema dizer não sei. Nenhum problema. Muito pelo contrário, você toma muito mais trabalho resolvendo uma história errada do que se o cara falar, não sei e... Sim. Né? Você sabe que tem um negócio, eu nunca sei se é Aristóteles ou se é Sócrates, eu acho que é Aristóteles, que ele dizia que ele odiava a democracia. Aí ele dizia, porque era o seguinte, se você pegar um barco com 40 marinheiros e um capitão e fizer uma eleição de quem vai ser o próximo capitão, o capitão nunca vai ganhar essa eleição. Porque ele é odiado pelos marinheiros. Então, a chance do melhor marinheiro ser eleito capitão é zero. Então a democracia não funciona. Na visão, isso óbvio, na visão do Aristóteles, do Sócrates. Não estou dizendo que eu sou antidemocracia, não sou, tá? Corrige agora. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que isso tem a ver, talvez, mais com a maneira de uma organização social hoje do que com qualquer outra coisa. Porque o grande problema na minha visão da liderança, nesse caso que você está falando, é assim. Você sabe da resposta? Eu não sei, mas nós vamos fazer assim. A resposta. Odiável, verdade. Eu não sei, mas nós vamos fazer assim. Por quê? Porque a gente tem que ir para algum lugar, cara. A gente não pode ficar parado aqui. Ou você acha que a gente vai para frente ou a gente vai para trás? Não sei. O que você acha? Eu acho que a gente vai para frente. Eu acho que a gente vai para trás. Então a gente vai para trás. A minha opinião é essa. Infelizmente eu vou divergir de você, mas a gente vai para trás. Eu escutei você, discordo de você, saiba que eu discordo de você, mas nós vamos pro lado que eu quero porque eu sou o capitão. Decidi. E eu já naveguei nesse mar 20 vezes. Você só navegou uma. Então e eu tenho que tomar a decisão. Às vezes eu naveguei menos que você, ou mais, ou igual a você, mas me colocaram aqui e eu tenho que levar esse negócio para algum lado. Então acho que o problema da liderança hoje é muito isso que a Paty falou. A liderança humanizada. A liderança que entende as pessoas. O que é entender as pessoas? O que é ser humanizado? É isso que ela fala.
Pra mim, humanizado é o cara que chega às 7 horas da manhã, você olha pra cara dele e você fala, eu não vou falar com esse cidadão, porque se eu falar, eu vou levar uma patada. Ele vai me morder. Ele vai me... Mas por que você... E por que você se aproxima dele? Porque você também é assim. Você sabe que você, no próximo dia que você chegar de mau humor, você tem o direito de estar de mau humor. Porque ele é humano. Agora o cara que chega todo dia, vamos lá, galera, isso, que dia maravilhoso. Hoje é mais um dia maravilhoso, tudo tá ótimo. Ou o cara que tá sempre, que é o oposto, né? Que é o cara que é o faca na caveira. Vença. Vai, vença. E não sei o quê. Pô, eu acho que tem um meio do caminho no mundo, sabe? Porque assim, aquela coisa, eu vou agora falar a linguagem da galera mais nova, que é o eu não sou obrigado, ou vai, vença, ou faca na caveira. Entendeu? Pô, dá pra ser um pouco de cada às vezes, né? E o líder tem que ser esse cara. Porque ele tem que ser... Ele não pode agradar por querer, nem desagradar por querer. Ele tem que liderar, ele tem que levar em direção ao que se espera dele. Ele não empurra, ele conduz. Exatamente. Eu vou levar você. Você quer ir comigo? Ó, pra você ir comigo vai ser com essas condições. Não quero que você. Então você vai ficar. Tá bom, não tem problema nenhum. Nós vamos. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É isso aí. Tem uma outra coisa que, assim, particularmente me irrita muito e acontece demais, que é nessa hora que o gestor... Porque ele encoraja, dele fala que não sabe, só que ele não volta com a resposta. Isso é muito complicado, porque aí o time ele para de acreditar, para de confiar e a coisa ela é feita como dá. E nessa hora que a coisa é feita como dá, esse lugar que eles deviam estar construindo todos juntos morre, né? Então o gestor vai lá e fala, poxa, não sei, hein? Peraí que eu vou pensar nisso. E some. E foi embora. Também não dá, né? Então a gente precisa voltar. Essa coisa o gestor, ele conduz, ele não empurra, é muito importante. Ele não está sozinho, ele pode chegar nas respostas através das pessoas, com as pessoas, por N formas, mas ele tem que estar lá. É responsabilidade dele que aquilo saia de onde está, né? Paty, trazendo agora para esse novo momento, né? A gente falou no início ali sobre essa questão geracional, né? Então a gente vê novas gerações com uma perspectiva diferente, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, se é melhor, pior. Talvez a gente só saiba daqui a um tempo. Mas são perspectivas diferentes. Tem propósitos diferentes, né? Como as lideranças precisam trabalhar com essa diferença, até porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, os times têm diferentes gerações. Idealmente, eles têm que ter diferentes, né? Não só gerações, mas tudo que for possível ter de diferente para que a gente consiga acompanhar o volume de mudança que a gente tem que manejar hoje em dia, né? Quanto mais diverso o time, mais rápido ele se movimenta para opções diversas. O esquema das gerações, eu tenho uma opinião que ela é meio questionável, mas vou aqui... A gente gosta. Vou trazer. Eu acho que toda geração, ela é diferente e ela é sempre boa e ela é sempre ruim. A nossa foi, a deles vai ser, as outras foram também. Eu acho que não dá pra gente colocar muito peso em cima da questão geracional. Pelo menos é como eu vejo o negócio. O que eu acho que é sempre um desafio é que é sempre uma geração reportando pra outra, né? Então, o líder tá lá embebido de uma certeza que a banda toca essa música e chega uma outra equipe que não é bem daquele jeito. Isso, por natureza, já é complicado, né? Já não é tão simples de administrar. E para mim, o segredo para ajustar ou para conduzir da melhor maneira essa bagunça é ouvir, sabe? Porque na hora que o confronto começa, que eu acho que tá certo de um jeito, o outro acha... Ouvir, porque às vezes tem uma parte que é idêntica no meio, que só está sendo dita de outro jeito, e se você for minimamente esperto como gestor, você consegue partir dali, aí você corrige um negocinho só, e a coisa volta para a rota, sem um grande estresse. O que eu costumo falar das novas gerações é que, além de serem diferentes e terem sido educados com outros tipos de estímulo do que a gente teve, eles também têm menos repertório, sabe? Fala a verdade. Você não olha pra trás quando você tinha uns 20 anos e fala, nossa, eu tinha tanta certeza, né? Dava pra ter feito tão diferente. Ninguém sabe mais do que um cara de 18 anos. Ninguém tem mais certeza. O cara de 18 ele anos, tem muita certeza, toda, né? Tanto que eu brinco que eu falo que é controverso, que eu brinco que eu já fui mãe de trainee, né? Que eu já tive muito trainee na minha vida. E hoje em dia, assim, se eu puder escolher não ter, eu agradeço. Não porque eu não gosto, é muito legal, mas dá muito trabalho.
Porque é uma pessoa, um profissional que está chegando ali sem repertório e com uma demanda para virar gerente amanhã, que é uma selvageria, gente, é cruel o que fazem com a cabeça. Aí o cara tá lá cheio de certeza e você dizendo que ele vai ser gerente em 8 meses. Pensa o estresse disso, sabe? Então, eu sempre tento olhar esse choque geracional através dessa perspectiva. Ouve a pessoa mais jovem, ouve a pessoa mais sênior também, ouve. Para mim o segredo da coisa tá em ouve de verdade, sem querer responder e rebater, ouve. Ponto 1. E ponto 2, entenda que você tá diante de um profissional que tem menos repertório. Então você tem que ajudar ele aí ganhando essas ferramentas da caixa dele, porque por enquanto ele não tem. Então ele é um super potencial ainda em construção, né? É ajudar a lapidar também, né? A afiar essa ferramenta. Mas como é que você faz isso? Através da confiança. Então, se você não ouve, se você não é um gestor humano, como é que esse jovem talento vai se aproximar de você? Não vai! Ele vai olhar para aquilo e vai falar, essa pessoa tá tentando colocar a goela abaixo aqui o que ele quer. Não vou fazer, por quê? Não sou obrigado. Ali rompeu. Não, e o cara é velho, mais. Ele não viu o que eu vi. Old school, cringe. Ou ele é homem, eu sou mulher. Cringe. Ou ela é mulher, eu sou homem. Aí começa, né? Isso, aí começa as guerras, entendeu? Tanto que eu tenho tido uma conversa muito legal, que é, não, é assim porque ele é old school. O que você quer dizer com old school? Porque ele fez isso. E nisso o que é que te irritou? Tal coisa. Então você entende que não é porque é old school, porque não é porque é old school. Isso aqui que te irritou? Vai lá e conserta isso aqui, ó. Tenta ver. Entendeu? A coisa, ela vai ficando de um tamanho, uma perseguição, que não é. Tem um negócio ali que tá te irritando. E aí tirar esses rótulos, né? Tira. Como é que você vê essa questão dessa rotulação, né? Justamente isso. Porque... E aí, o Diego comentou aqui agora há pouco, né? Que justamente não leva a lugar nenhum. Porque ele é homem, porque ele é mulher, porque ele é velho, porque eu sou novo, porque eu sou jovem, eu sou mais experiente ou menos experiente. Mais tempo ou não, né? Eu tenho mais tempo de casa, ele menos. Só que ele tem mais experiência, mais bagagem, mais repertório. Como desmistificar tudo isso e tirar esses rótulos? Eu acho que a principal coisa de tirar rótulos, bem do que a Patrícia trouxe, de ouvir, Rubem Alves fala muito sobre escutatória. E o que significa escutatória? Ele tem um texto muito interessante dele que ele diz assim: as pessoas buscam muito formações em oratória, em se tornarem grandes oradores. Só que se as pessoas começassem a estudar escutatória, então para qualquer cargo, seja para chegar até qualquer cargo, ou então para se estabilizar, ou para conseguir ter saúde mental, que eu acho que é interessante a gente vir para essa questão de desmistificar e tirar rótulos, se a gente seguisse o conselho de Rubem Alves de entender o que é escutar, por que escutar? Porque às vezes uma escuta ativa, e daí vem a questão de escutar. Tô aqui ouvindo, mas tô ouvindo, tá passando por um ouvido, saindo pelo outro. E está presente, ou eu realmente? Estou realmente presente aqui, todo ouvidos para ouvir o que você tem. E ouvir de uma forma estratégica, que o que é? Ouvir entendendo e vendo no que eu posso colaborar com aquilo ali para aquele crescimento, ou então ouvir só por ouvir. Não, mandaram eu ouvir essa pessoa, então eu vou escutar o que ela tem, mas eu não concordo. E aí vem para outros tipos de comunicação, que não é só comunicação do que nós estamos falando, a nossa comunicação verbal, vem não verbal e assim por diante. E quando a gente fala de desrotular, é entender que mesmo que você não consiga ainda, estando começando, né, a querer mudar de cargo, ou então até estando em grandes empresas, ou você que está nos ouvindo ou assistindo e que é pequeno empreendedor e que se incentiva e está aqui aprendendo, é entender que todo mundo teve um começo. Só que esse começo primeiro foi entendendo o cenário. Então, estamos, por exemplo, se a gente estivesse aqui numa mesa de reuniões, entendendo o cenário, o que é estratégico eu conversar com cada pessoa? Você sendo a mesma pessoa sempre, mas estrategicamente falando coisas que sejam concisas para cada perfil. É a mesma coisa, com certeza, quando você lidera grupos mais jovens, grupos mais velhos, você tem o seu repertório. Cada um tem o seu repertório, seja de vida, seja de experiência. Só que a forma que você fala com aquela pessoa, você pode falar de vários termos, que aquela pessoa, dependente da idade, também não vai entender. Então, eu acho que começa a desmistificar já aí, quando a pessoa entende para quem ela tá falando. Entendeu para quem eu tô falando? Entendi o perfil. Fazendo pequenas perguntas, você já consegue bem em frente. E isso está totalmente ligado à saúde mental, porque vai diminuindo os níveis de estresse, os níveis de resultados negativos dentro das empresas, através de conseguir ir conversando e todo mundo, saímos todos bem. Perfeito. Você sabe que o maior aprendizado da minha vida sobre comunicação na liderança foi um negócio que, falando, parece muito simples, mas realmente mudou a minha vida, que é: comunicação é um ato intencional. Se você se comunica no automático, você
passa por cima de uma série de coisas que são importantes para o teu interlocutor, né? Então, na gestão, cara, que sejam minutos assim antes de começar uma conversa, saiba para que você está entrando nessa conversa. Saiba que notícia você quer dar. Saiba por que você está ali. E isso já aumenta muito sua porcentagem de sucesso, não é? Eu acho muito interessante, assim, como a gente não explica isso para os outros, mas intenção na comunicação é fundamental. Até porque suscita a dúvida, né? Por que você está me falando isso? Por que a gente está fazendo essa reunião? Qual é o objetivo da reunião? Para onde ela vai? Estamos aqui para quê? Isso. Estamos aqui para quê? A gente está gravando esse podcast para quê? Isso. Né? E até puxando um pouquinho disso, Felipe, queria fazer pergunta para você também. Não sei se a gente pode perguntar pro entrevistado. Claro. Mas você, com toda a experiência que tem, a gente falando um pouco dessa parte não só de equilíbrio emocional dentro das organizações, até dessa conversa que a Patrícia está trazendo para a gente de recursos humanos. Você que também lidera um grupo grande e lidera a questão do digital. Como conseguir transferir do offline a mesma comunicação para online? Olha, é um desafio, né? Cada vez maior, porque o digital ele traz inúmeros processos e fluxos diferentes, né, do que a gente estava habituado, né, ou pelo menos com quem trabalha, né, no offline ou com mídias tradicionais. Então é um desafio. A gente tem cada vez mais novas ferramentas, né? Com agora inteligências artificiais múltiplas, né? E aí eu vou voltar no início, que é justamente as pessoas. É ouvir as pessoas, é entender as pessoas, é testar a opinião das pessoas. Quer ir por esse caminho? Né? Dentro ali daquele limite, daquele norte que a gente está indo como time. Vamos testar. Eu acho que a gente tem que testar. Ainda mais no digital hoje em dia, né? O digital é muito mais teste do que fórmula. Você não tem uma fórmula. Porque se você pegar o sucesso de uma pessoa... Sucesso, vamos colocar entre aspas aqui, né? Porque sucesso é relativo. Mas se você pegar uma pessoa que hoje tem tantos milhões de seguidores e vende, e vive bem e tal, e chegou num patamar, né, nas redes sociais especificamente, e pegar as mesmas coisas que ela fez, os mesmos posts, para outra pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo porque tem uma característica fundamental hoje, que é a autenticidade. Então, algo que, assim, eu defendo muito, inclusive para os clientes, né, que querem se posicionar, marcas que querem se posicionar, sejam autênticas. Não adianta falar o que você não é. Não adianta falar o que você não faz. É bonito. Hoje a gente tem um mundo que valoriza muito as causas. E eu acho super legal. Mas as empresas têm ações efetivas dessas causas? E explico. Dia da Consciência Negra. Vamos fazer um post lá do Dia da Consciência Negra. Tá, o que você faz? Quantos colaboradores são negros? Quantos gestores são negros? Quais são as ações efetivas ou se tem políticas afirmativas para negros? E aí não tem, mas só quer se posicionar. Quer só falar sobre algo que não faz. Então, assim, é telhado de vidro. Uma hora essa casa cai. Então a autenticidade é fundamental. E com relação ao time, é ouvir as pessoas. É chamar junto, entender a dor, entender a dificuldade. Hoje a gente tem um trabalho híbrido, então assim, a distância também é difícil de você conseguir formar times, né? Porque é pelo WhatsApp, é por um gestor de projetos, o feedback é difícil, porque escrever não é a mesma coisa do que você pegar a tela do computador, apontar e mudar ali, é mais pra cá, mais pra lá, e pronto, e tá resolvido ali em 10 segundos você resolveria, hoje você leva 10 minutos, 15 para poder. Então assim, são desafios que a gente precisa superar, mas sempre sendo assertivo, procurando ser assertivo, mas principalmente ouvindo realmente o time. Mas agora eu quero trazer a questão da saúde mental, Diego. Essa é uma preocupação, né? E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né? Porque a gente sente que as pessoas estão num nível de estresse diferente do que já há algum tempo. Eu não sei se a pandemia provocou ou apenas trouxe isso mais à tona, né? Ou antecipou essa discussão que a gente veria muito em breve. Como é que você está vendo isso, seja no recrutamento ou seja nos clientes que você tem? Olha, Felipe, eu posso falar inclusive por mim. Eu passei por uma situação de estresse absurda no final, no ano da pandemia ali, quando eu perdi meu pai e tal. E isso, eu abri isso para várias pessoas e isso, como a gente estava falando aqui, isso me aproximou, né, das pessoas que também estavam passando por problemas. E o que eu vejo, a sensação que eu tenho é que o mercado de trabalho não é o único responsável, mas é o grande responsável por isso. E aí eu vou explicar qual que é a lógica que eu entendo, que eu vejo. Isso na minha vida, né?
Por exemplo, eu saio de casa às 8 da manhã para trabalhar e eu entro no meu escritório às 8h15 e eu saio do meu escritório às 18 horas e chego na minha casa às 18h15. Só que eu comecei a trabalhar às 7 da manhã e eu paro de trabalhar a hora que eu desligo meu celular antes de dormir. Então eu não tenho tempo mental suficiente para desligar entre uma jornada de trabalho e a outra. Porque eu acordo trabalhando e eu durmo trabalhando. E no fim de semana eu espero a hora de parar de trabalhar e começar a trabalhar. Então a minha vida gira em torno do trabalho. Então a vida, os assuntos giram em torno do trabalho. Se discute muito pouco coisas que não servem ao trabalho. Esses dias eu vi uma filósofa eu adoro filosofia, estou tentando estudar filosofia para ver se eu paro de pensar em trabalho. E aí, esses dias eu vi uma filósofa e uma pergunta que um cara fez para ela, acho que é uma pós-graduação da PUC, se eu não me engano, na PUC do Rio Grande do Sul. E o cara perguntou para ela, para que serve a filosofia? Aí ela respondeu, a filosofia não serve para nada. Não serve a nada, não é que não serve para nada, não é que ela é inútil. Ela não existe a serviço de alguma coisa. E essa visão de que o homem existe a serviço do trabalho já existia desde a Revolução Industrial, foi talvez a coroação disso. Mas para mim o grande problema é essa disponibilidade 24 horas por dia, menos quando a gente está dormindo, ao trabalho. Uhum. E aí essa ilusão de que eu faço isso e isso me nutre de maneira completa. E é uma mentira, porque a gente não consegue, o nosso cérebro não consegue viver 24 horas por dia trabalhando. E aí você entra e aí a rede social, o que ela vira? Porque você pega o Instagram, sei lá, quando que ele foi inventado? 10, 15 anos? Uns 12 anos. Quando ele começou, ele era uma ferramenta de foto. Isso. Hoje ele é uma ferramenta de trabalho. É um meio publicitário. O Facebook a Meta transformou o Instagram numa ferramenta de trabalho. Sim. Ou seja, a rede social que você usava para tirar foto bonitinha do seu filho agora é uma rede social que você é uma loja, serve para vender. Então onde está a diversão do ser humano? Onde está o momento de desligar a cabeça dele? Então você não tem esse espaço. E aí eu acho que nesse espaço falta saúde mental. E aí onde que você vai encontrar política de saúde mental? Na empresa. De novo. Cara, você não sai desse circuito. É um inferno isso. Você fica dando volta e volta. Então eu acho que é um assunto muito mais complexo do que o assunto do trabalho. É um problema de saúde mundial. A pandemia do Covid, esses dias um amigo meu brincou, a pandemia do Covid ela é muito menos pior do que a pandemia da saúde mental. Uhum. E ela é infinita. Se a gente não resolver isso, cara... quantas pessoas você conhece que tiveram síndrome do pânico? Tudo bem que o diagnóstico melhorou, né? Antigamente ninguém... O cara tá doido. Não é doido varrido. Né? Não, hoje você tem diagnóstico. As pessoas tomam remédio, melhoram. Mas mesmo assim, você tem um crescimento do adoecimento, porque não existe desligamento. A pessoa não desliga, ela fica o dia inteiro trabalhando. E informação, né? Informação também, bombando, né? O tempo todo, né? E trabalha para o consumo, e o consumo é infinito, e cada vez que você consome tem mais, então... Sabe que lá em casa, eu já contei aqui, eu tenho um filho, né, de 7 anos, a gente faz de vez em quando a noite sem tela. Então, assim, é uma noite que ninguém pega nada. Celular, computador, TV, absolutamente nada. É jogo de tabuleiro, é baralho, é alguma brincadeira, um desenho, pintar, alguma coisa assim, e cama, e vai todo mundo dormir a noite sem tela. E eu recomendo a todos, porque é aquele momento realmente que você está presente com a família e descansando realmente daquele mundo, né, de informação. Paty aí, a saúde mental, e principalmente dentro da organização, dos times, e também fora dela, né, porque querendo ou não, é uma extensão também para a família, enfim, para os outros núcleos de convivência. Eu vou acrescentar 2 coisas ao que o Diego trouxe. Primeiro, para chegar no segundo ponto. A epidemia que a gente vive, né, hoje de problemas de saúde mental, ela passa com muita força pela ansiedade, certo? Sim. Ansiedade é gatilho de quase tudo, né? Que a gente hoje tem conhecimento. E o que é o problema? Para a companhia, é bom ter um ansioso. O cara faz mais rápido, ele tem um senso de urgência absurdo, ele tá ali disponível 24/7, ele tá alucinado, ele tá louco. É bom. Tudo que você dá de resultado, o cara resolve. Tudo que você dá de resultado, exato. E aí isso potencializa isso que o Diego trouxe. Porque a empresa premia o ansioso entende que tá bombando, que tá na crista da onda, e ele põe isso mais forte, e em algum momento essa corda rompe.
E aí a gente fica diante dos casos de burnout, de TAG, de uma série de coisas. Então, o que eu tenho trazido muito nas conversas que tenho sobre saúde emocional? Volta para você. A empresa não vai te dar esse limite. Essa expectativa de que as políticas internas das companhias, por mais bem intencionadas que sejam, que ninguém quer ninguém quebrando. Mas, mais uma vez, companhia não existe, concorda? Então, é sempre distante. É você que precisa dar o limite, precisa fazer parar. E ninguém explica para o indivíduo que ele precisa começar esse controle cedo. Que ele precisa entender o limite dele cedo. Que ele precisa pedir para parar, que ele precisa falar que não dá mais. E aí, numa situação em que as pessoas precisam de dinheiro para pagar boletos, isso piora muito, porque você entra nessa máquina, né, do precisa mais, precisa mais, precisa mais. Então, o que eu tenho dito, assim, com muita força para todo mundo que me procura sobre esse tema é: aumenta o seu engajamento com você. Saiba do valor que você tem. Se transforme numa pessoa destemida. Falando isso, gente, consciente de que não é fácil, não é simples e que não dá para fazer sempre. Mas por mais bem intencionada que seja uma companhia, ela nunca vai parar antes de você estourar. Porque ela não vê que isso está acontecendo. Ela vai ver quando já é um CID, quando já está lá na ponta com a pessoa sendo afastada. Entende? Então, para mim, essa é a principal diferença que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Cuidado com a cultura de alta performance que privilegia a ansiedade. Entenda se os seus gatilhos estão sendo acionados e se afasta disso, porque ninguém vai fazer isso por você. Essa é uma notícia dura, mas que hoje em dia está nas mesas de todos os executivos. O papo tá excelente. Praticamente uma aula aqui de inteligência emocional, né, professora? Já foi professora, né, de inteligência emocional. Mas assim, a gente precisa caminhar para o fim, infelizmente. Mas, Patrícia, para a gente encerrar, né, em um minuto, assim, o que a gente espera nessa área de gestão de pessoas e saúde mental para os próximos 5 ou 10 anos? Olha, eu acho que o caminho possível é profissionais com um autoconhecimento cada vez mais latente para que eles se tornem mais conscientes do próprio valor e se transformem em profissionais mais destemidos. E uma segunda coisa que eu coloco junto com comunicação é a capacidade de se adaptar. A única certeza que a gente tem é que vai continuar mudando e vai continuar mudando a passos largos. Se a gente olhar os últimos 20 anos, a quantidade de coisa nova que a gente suportou, viveu, remodelou, não vai ser diferente daqui para frente. Então, toda a necessidade de fazer o movimento parar, toda a resistência de fazer com que nada saia do lugar é inútil. Essa é a notícia. Para frente é em movimento, para frente é mudando. Então, se a gente puder ser cada vez mais consciente de quem nós somos, onde está a nossa alegria, onde está o nosso prazer, onde está o nosso desejo por trabalho, por aprender, e também tomar conta de ser adaptável ao que o mundo propõe, mais fácil a gente conseguir ficar mais próximo do que seria a saúde mental e continuar vivendo e experimentando coisas legais que o ambiente do trabalho traz. Porque também não é só desgraça, né? Tem muita coisa bacana que a gente faz lá. Sem dúvida. Gi, 5 a 10 anos, gestão de pessoas e saúde mental. Eu acredito que a primeira coisa que as pessoas têm que olhar é para dentro delas mesmas. Como a Patrícia trouxe a questão da alegria, sim, estamos falando aqui sobre o que seria um gestor melhor, o que seria uma comunicação ideal, mas a gente tem que entender que nem todos nós somos perfeitos. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. E se cada um entende isso, a gente consegue ouvir mais os nossos pares, as pessoas que estão à nossa volta, e mesmo que as pessoas não consigam, e que não é o ideal também, né, conseguirem diferenciar a vida pessoal, ficar do lado de fora da empresa e viver a vida profissional ali dentro, a gente sabe que em vários momentos se misturam. Então, para a gente conseguir aliar a saúde mental, a inteligência e principalmente esse equilíbrio todo para ter mais resultados dentro das empresas, ligado a pessoas, é a gente conseguir falar mais sobre nós também, porque muitas vezes a gente quer colocar essa armadura, e quando a gente tira essa armadura, nós somos pessoas e conseguimos nos comunicar sem precisar falar muito. Às vezes, com um olhar, você já consegue entender, às vezes, o que o outro precisa. Então, esse seria o ideal. Obrigada por estar aqui. Excelente. E aí, Diego? Olha, eu acho que a gente está vivendo já uma mudança. Eu sinto que a gente já tem um movimento legal. Acho que grandes empresas já mostraram que estão nesse caminho. Para mim, o movimento emblemático dessa mudança foi a doação da Patagônia, aquela empresa de roupa dos Estados Unidos, do fundador, para um fundo que vai ajudar a salvar o planeta Terra.
eu acho que a gente está caminhando para ver nos próximos 5, 10 anos executivos, executivas, empresários, pessoas que não foram executivos, mas foram funcionários de empresas e sofreram problemas, começarem novos negócios pensando nisso. Olhando para o mundo e dizendo, não, eu não vou repetir essa história, eu vou fazer do meu jeito e o meu jeito vai ser diferente. Mas não sei quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, mas eu sinto que isso já está acontecendo. A gente já discute isso publicamente. Esses dias teve aquele CEO lá que xingou o cara no telefone ao vivo. Todo mundo julgou o cara como se a gente fosse incorruptível, né? Como se aquilo nunca tivesse acontecido com a gente de parecido, né? Nós somos santos e ele que errou só. Então eu acho que a gente vai começar a ver essas coisas aparecerem e aí a gente começa a se olhar e falar, cara, isso pode acontecer comigo, então eu vou mudar o jeito que eu estou lidando, o jeito que eu vou fundar uma empresa, né? E para mim esse é o grande benefício de uma nova empresa. O benefício não vai ser mais só vale-refeição. É eu garantir para você que eu não vou falar para você, cara, sangue nos olhos, faca na caveira, vestir a camisa, trabalhar até as 2 da manhã. Isso, o cara garantir para você, você vai ter tudo, você vai ser feliz aqui e você não precisa matar a tua saúde para você estar aqui. Isso para mim é o futuro. Tem que ser o futuro. Tem que ser. Um mundo melhor, então. Agora, pra gente fechar mesmo rapidinho, pai bola. Patrícia, eu gosto de terminar aqui deixando algumas referências, compartilhar conhecimento e tal. Então, o que você tá lendo, o que você tá consumindo? Palestrante, livro, speaker, LinkedIn, enfim. Compartilha rapidinho aqui pra gente fechar. O que você consome? Eu tô lendo um livro que chama O Mundo Poderia Ser Diferente. Olha aí, ó. Bem propício. Eu só não vou conseguir lembrar o nome do autor, mas tá sendo uma caminhada mágica, né? Porque você sai um pouco do que você vive e começa a discutir verdades que você considera que são absolutas, né? Então, muito bacana. Depois eu dou... Boa. Compartilhe com a gente. O mundo poderia ser diferente. O mundo poderia ser diferente. G. É claro que eu vou falar sobre o meu livro, então. Claro, indicar o meu livro para vocês todos, que é A Sua Onda, como potencializar a sua comunicação e criar um mar de oportunidades. Tive a oportunidade de fazer o lançamento internacional agora em Orlando, fizemos aqui em Curitiba e na próxima semana em São Paulo. E eu falo muito desse papel de querer aparecer, criar autoridade, mas entender quais são as oportunidades. Que foi assim que aconteceu na minha vida, na minha carreira e assim que eu levo para dentro das organizações. Recomendo fortemente. Diego, e você? Eu não vou falar do livro que eu tô lendo, que ele é muito sombrio. Eu vou falar de um canal. Eu vou falar de um canal do YouTube que eu tô viciado, chama Big Think. Tipo, Grande Pensamento. É um canal americano, sensacional. Tem vídeo de vários assuntos. E eu tenho indicado o vídeo do Big Think sobre Ikigai, que é aquela filosofia japonesa do trabalho. Mas muito legal. Depois eu conto pra vocês o livro que eu tô lendo nos bastidores. Ele é muito Essa sombrio. é só pra gente. Patrícia, Gisele e Diego, muito obrigado pela presença. Agradeço também ao pessoal do Grupo RIC. Estamos gravando essa série de podcasts aqui nos estúdios da Jovem Pan. E você já sabe, você que nos acompanha, por favor, mande suas sugestões, críticas e também seus insights para a gente aqui nos canais da DVB. E espero vocês no próximo episódio. Valeu!